Olá pessoal, Ah, continuando o que eu estava fazendo ontem, né? E já trabalhei um pouco mais aqui, né, nessa tela. Está trabalhando mais aqui agora na parte mais próxima da praia, né? E então a gente vai trabalhando com mais variações de cores, às vezes trazendo um pouquinho mais claro, né? E para dar essa ideia de transparência na água. Existem alguns pontos, quando a gente faz marina, existem alguns pontos onde a água ela acaba refletindo um pouco do marrom da areia, né? Ou daquele tom da areia, ah, através da água, porque dependendo do quão cristalina a água é, ela vai deixando passar essa essa luz, né, que bate na areia que está no fundo e acaba trazendo para os nossos olhos, para a tona, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar o que na verdade são as cores. As cores, elas nada mais são do que frequência, ou seja, os objetos, eles têm a certa frequência em que eles refletem uma determinada cor. Então, quando bate a luz naquele determinado objeto, o que volta é somente aquela cor filtrada, o resto elas acabam sendo anuladas, né? Então, às vezes acontece, por exemplo, que é uma mistura de cores, uma mistura de frequências que vão formando as cores. Então, quando a gente está vendo um azul ou um marrom ou alguma coisa, é porque a frequência da coisa que está batendo a luz, ela permite refletir somente aquela cor de volta, o resto acaba sendo anulado, né? Ela não reflete, ela não vem de volta aos nossos olhos. Por isso que às vezes a gente vê de uma forma diferenciada. Então, uma coisa que às vezes eu tenho comigo, que quem me garante, por exemplo, que todo mundo vê o verde da mesma forma que eu vejo, né? Não tem como saber. A pessoa, ela aprende a identificar aquilo como verde e ficar sendo verde por resto da vida. Por isso que às vezes você pega uma variação do tipo um marrom, dependendo da tonalidade do marrom, tem gente que jura que é verde e tem gente que jura que é marrom. Dependendo da tonalidade do azul, tem gente que jura que é azul e tem gente que jura que é verde. Então, depende de como os nossos olhos aceitam aquilo, né? Recebem aquilo. É bem interessante esse estudo do espectro da luz, né? É bem interessante. Só deixa eu aproveitar e falar para vocês, quem ainda não fez isso, por favor, assinar o canal, né? Ativar o sininho e também curtir. É bastante importante que as pessoas curtam e que compartilhem para que eu consiga chegar a mais pessoas, porque a minha vontade é fazer os vídeos ao vivo, para poder inclusive interagir com as pessoas, e ter a condição de responder e fazer um bate-papo, né, mais gostoso. Então, e até pela questão de monetizar, né, é uma forma também da gente poder ganhar algum pagamento para esse trabalho que a gente faz, né?
que é importante para a gente poder continuar. Eu estou dividindo aqui com vocês um conhecimento que eu adquiri de forma empírica, né? Porque eu sou autodidata. Então a gente vai passando para vocês as informações, e se tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, por favor, coloquem essas dúvidas, coloquem nos comentários do vídeo, para que eu possa saber quais são as dúvidas e responder para vocês. Será um prazer. Eu costumo dizer assim, que se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, nós vamos compartilhar a dúvida, né? Mas eu prometo que eu vou pesquisar para entender e poder suprir uma resposta. Aqui, como eu disse para vocês, eu estou trabalhando com um pouquinho de marrom. Na verdade não é um marrom, tá? Eu estou trabalhando com um amarelo ocre, que ele traz para nós essa sensação da areia. E eu tomo esse cuidado de misturar um pouco com um verde mais claro, para que ele tenha essa, como se fosse uma transparência, né? A gente perceba isso como uma transparência. Como eu disse, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Uma pintura, a gente no começo, a gente não nota isso. A gente, ou se nota, não consegue perceber qual é o caminho que a gente tem que seguir para fazer. No começo, para mim, era muito difícil notar isso e saber qual era o caminho que eu tinha que percorrer. Hoje as coisas vão se tornando mais fáceis. Eu ainda não domino bem como eu gostaria de dominar, mas eu me sinto um pouco mais satisfeito com o resultado das pinceladas. A gente fazer as pinturas um pouco mais realistas, elas são desafiadoras, né? Porque a gente tenta imitar, né? Mimetizar aquilo que a natureza nos mostra. Uma coisa que é interessante é que muita gente faz esse tipo de pintura realista tendo como base uma figura, né? E eu tenho como base a minha mente. Então essa disposição de nuvens, essa disposição de mar que está aqui, ela não foi olhada em algum lugar, ela foi acontecendo, eu fui fazendo, ela vai acontecendo. E poderia pegar uma fotografia e tentar fazer igual? Poderia fazer. Mas eu acho que é mais interessante a gente pegar as informações que estão na nossa memória. Porque ela filtra as coisas que nós enxergamos como mais belas, as coisas que nós enxergamos como mais cativantes, né? Naquele cenário todo. Então a gente passa para a pintura aquilo que a gente achou mais importante do que estávamos vendo, né? Então vocês podem perceber que as minhas pinturas, elas têm bastante movimento. E elas têm bastante movimento justamente porque eu gosto muito dessa movimentação da água, de como a água se movimenta e como a água forma essas nuances de cores, né? Conforme a luz bate na água. Eu acho isso espetacular. Então, por isso que tem bastante observação no movimento da água, e a gente vai fazendo, tentando imitar aquilo que a gente olha na natureza. Quer dizer, eu vou usando aqui um pouco de ocre misturado no verde, quando a gente espalha. Não precisa ser tudo certinho, porque não é, na verdade, tudo certinho. Tem a
própria movimentação da água torna isso um pouco confuso, né? Um pouco, como que a gente fala? É como se fosse embaralhado, né? Um pouco embaralhada a imagem, mas é porque ela fica assim quando a gente vê através do reflexo da água, né? Aqui de vez em quando a gente percebe que a tinta está um pouco seca já, porque como eu faço bastante, eu trabalho com um único pincel, eu não troco muito de pincel não, então às vezes o pincel começa a querer secar, porque como a gente mexe com acrílica, tem esse inconveniente, né? Mas aí a gente vai molhando o pincel e ele vai voltando a ficar um pouco mais dócil, né? Para trabalhar. Não sei se dá para ver um pouco do marrom acontecendo nessa região aqui, tá? Que é o ocre, né? E a gente pode trabalhar com outras cores nessa região onde tem reflexo? Pode sim. Mesmo porque a areia ela tem várias nuances de acordo com como bate a luz, né? Então a gente costuma trabalhar, por exemplo, com uma cor mais parecida. Então ali eu estava trabalhando com ocre, agora eu trabalho aqui, por exemplo, com terra siena, que é uma cor quase próxima do ocre. Ela dá um pouco de volume, né? E mostrar a variação da luz. Começam a perceber que tem um pouco de luz aqui vai acontecendo. Vou precisar tirar um pouco disso porque a cor ela já é um pouco mais forte que o ocre, né? Então a gente vai agora, eu vou entrar novamente com um pouco de verde para ir suavizando isso e tornando ele um pouquinho mais misturado com a água, né? Que aqui ela está mais representada com o verde. O movimento da água ele é sempre ele vai sempre formando de forma embaralhada. Por isso que quando eu passo o pincel, eu vou fazendo ele de forma solta e livre. Porque isso me ajuda a ir formando a ideia que eu quero. Quer dizer, eu trabalho com um verde mais claro, um verde mais escuro. Tem lugar que a gente coloca algumas movimentações um pouco diferentes, né? E vai criando esse efeito de movimento na água. Devagar a gente vai chegando nesse movimento nessa movimentação da água e também vai chegando um pouco de luz àquele ambiente, aquele local que a gente está trabalhando. Bom, gente, por hora é só.
Agora eu vou continuar aqui um pouco mais com o trabalho, para não ficar aqui só fazendo e quieto, sem falar nada. E aí quando eu chegar aqui na parte da areia, eu volto com o próximo vídeo, ok? Vou voltar aqui para mim a tela. Muito obrigado pela presença. Lembre-se de ativar o sininho, seguir o canal e bora caminhar. Bora caminhar porque a gente pensa em cada vez mais compartilhar as informações que a gente tem, tá? Então, se puder compartilhar com a família, com as pessoas que vocês sabem que gostam de pintura, eu agradeço muito, tá? Muito obrigado.